Cara amiga telespectadora, caro amigo telespectador, estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo pela tvc.com. Estivemos reflexionando a respeito da mensagem que deveríamos abordar neste momento e ocorreu-nos aquela que diz respeito a um grande adversário que nos domina interiormente. É o ego. Essa terrível personagem que é constituída de névoa, não tendo uma existência real, mas sendo característica da nossa personalidade, é indubitavelmente um grande adversário do nosso progresso. É dele que se derivam as palavras egoísmo, egotismo, este excesso do querer para si mesmo. E Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, fazendo uma análise a respeito do egoísmo, teve a oportunidade de asseverar que é um dos maiores inimigos da criatura humana. Ele exerce sobre nós, o ego, uma verdadeira ditadura, porque nos impõe as suas paixões como sendo necessidades reais, obrigando-nos a desviar-nos da conquista do ser profundo para ficarmos na periferia dos valores, aos quais atribuímos valor que em realidade não tem. É exatamente o ego que nos faz eleger aquilo que é meu, a primazia de mim, para comigo e assim sucessivamente. Podemos observar na vida infantil como é interessante a fixação do ego. A criança ainda está em formação e, de repente, ouve alguns sons enunciados pelos pais. E, à medida que as horas passam, identifica esse som como sendo a pessoa que é, e passa a atender quando chamada por aquele nome. Logo depois, a criança dá-se conta de que é necessário também emitir os mesmos sons para poder definir as suas necessidades. Mas como ainda o ego não se apresentou, a criança tem uma generalidade de expressão que é muito curiosa. Ela diz tudo na terceira pessoa. João está com fome, João quer deitar, João não quer deitar, e assim por diante. Até o momento em que surge a consciência do ego, esse eu dominador, e ela passa a dizer, eu quero, eu faço, eu posso, entrando em litígio com aquilo que lhe é permitido e aquilo que não lhe deve ser concedido. É exatamente nesse período que o ego vai se assenhoreando do indivíduo e cria a sua personalidade, a sua identificação com aquelas coisas que parecem pertencer-lhe. E é graças também a isso que a criança, por exemplo, quando está brincando e o brinquedo se arrebenta, ela chora, desespera-se. Em verdade, não é porque o brinquedo se arrebentou, é porque o brinquedo era sua propriedade. Porque aquele brinquedo que a encantava por um momento, logo mais era substituído por um outro, sem qualquer preocupação, com mais absoluto desinteresse. Mas como o brinquedo era seu e arrebentou-se, o eu ferido é que grita, é que chora, é que expressa o seu desespero. É necessário, então, que em nossa vida tenhamos muito cuidado com o ego. Na cultura tradicional dos Estados Unidos, como também do Brasil, o silvícola não se sentia dono da terra. Ele sentia-se pertencente à terra. Quando chegaram os europeus e lhe deram um pedaço de papel para assinar, eles firmaram, colocaram impressão digital naquele documento sem ter a menor ideia a respeito de que se tratava. Era a propriedade do ego europeu diante da ingenuidade do nativo. O nativo tinha a ideia de que ele pertencia à terra. A terra não lhe pertencia, porque ele passa e a terra fica. Mas a cultura do intelecto havia estabelecido a prioridade da posse. E no intelecto a posse é muito importante, porque parece que ela projeta o indivíduo, que ela lhe dá status. Ouço muito as pessoas referirem-se ao status, o ter, o projetar a imagem, o aparecer, o que se vulgarizou chamar os 15 minutos de holofotes, aparecer na mídia, brilhar, ser aplaudido.
Tudo isso é manifestação atormentada da nossa insegurança interior. A busca da consciência é inadiável. Nós temos o dever de autodescobrir-nos, de nos conscientizarmos do uso e não do abuso da posse. Tudo que existe é para ser usado, bem usado naturalmente. Apropriarmos-nos de determinados valores com o cuidado de preservar a posse, mas não se deixar ninguém ser pela posse possuído, o que é aquilo que o ego sempre impõe. Narra um notável estudioso mentalista, Eckhart Tolle, que certa feita visitava uma senhora portadora de câncer. Era uma mulher de 40 anos. Ele ia visitá-la e ficava alguns minutos em silêncio, convidando-a para viajar para dentro. Era a maneira que ele havia descoberto de que ela necessitava de ter paz. Havia sido professora por muitos anos e naquele atribular das atividades pedagógicas e metodológicas, ela não tinha tido tempo de fazer uma autoanálise, de encontrar-se. Mas durante o câncer, depois da fase inicial do diagnóstico e do desespero, à medida que se foi adaptando à circunstância, ela passou a ter necessidade de silêncio. E o seu médium e guru começou a visitá-la, a ficar alguns instantes calado ao seu lado, para desta forma obrigá-la a viajar para dentro, a fim de descobrir a sua consciência. Certo dia, ele encontrou-a muito irritada, até mesmo com sintomas de agressividade, que não lhe eram habituais. Ele perguntou a razão daquela mudança. Ela disse: imagine o senhor que o meu anel de brilhante foi furtado, e eu atribuo que foi a moça que vem aqui me ajudar. Ela naturalmente vem do meu estado de saúde deplorável, e essa joia que tem um alto valor foi de minha avó. Ela furtou-a, e eu não sei o que fazer. Eu desejo até pedir-lhe um conselho. Eu devo perguntar-lhe diretamente ou devo chamar a polícia? O grande pensador, depois de alguma reflexão, disse-lhe: a perda desse objeto vai tornar você menor. Responda a você mesmo. E fez um silêncio. Depois de alguns instantes, ela respondeu: bem, menor propriamente não, porém com menos recursos, porque se trata de uma joia de autoestima e de um grande preço. E como eu necessito de dinheiro, você realmente necessita de dinheiro? Por quanto tempo? Por quanto tempo você vai usar o anel de brilhantes? Ela respondeu: bem, eu usava normalmente, mas depois da doença, os meus dedos ficaram deformados e eu deixei de usá-lo. E ela então se apropria da joia, ela não tem esse direito. Então ele perguntou-lhe mais uma vez: isso torna você inferior? A perda de uma coisa faz que você seja inferior? Ela parou, pensou e depois sorriu e disse: em realidade, não. Em realidade, não me faz falta nenhuma, porque já fazia meses que eu não usava e nem me lembrava. Ocorreu-me ontem, eu procurei e não achei, e logo eu deduzi que foi um furto. Passaram-se os tempos, ela piorou de saúde, e certo dia, a sua genitora telefonou ao Dr. Tolle e disse-lhe que a filha havia morrido na semana anterior, mas havia morrido em grande paz. E quando ela, a genitora, estava arrumando a casa, encontrou o anel de brilhantes no armário do banheiro. Então, quantas vezes o nosso ego nos leva a tomar atitudes desesperadoras por coisas que, afinal, não nos fazem falta. Aqui atribuímos um valor que é somente um valor relativo, porque nada na Terra tem um valor absoluto. Então é necessário que nós examinemos o nosso ego como sendo uma presença que deve ser trabalhada para nos libertar do apego. O apego, tanto no Oriente como no Ocidente, constitui um fator de sofrimento humano. Temos uma coisa como o anel de diamantes da senhora e perdemos, ou alguém nos toma, ou nos furta, nos rouba. A dor da perda, portanto o ego, é tão grande que nós passamos a sofrer. Muitas vezes eu observo que determinada coisa que eu teria guardado e não me lembrava, e que não me faz falta nenhuma, no momento em que eu me dou conta e procuro e não acho,
produz uma sensação de perda. E eu digo, ora esta, até agora não me fez falta. Porque no momento em que estou consciente de que não sei onde está, pode transformar-se num sofrimento. O ego usa muitas máscaras, disfarça-se, toma certas atitudes, como de previdência. Não, isso é uma atitude de previdência. Estou cuidando do meu futuro. Qual futuro? No mundo de certezas, não podemos definir determinadas regras em relação ao tempo, nem em relação ao espaço. Albert Einstein asseverava, por exemplo, que esta visão distorcida não passa de uma ótica equivocada da nossa consciência. Quando nós temos a consciência do si, daquilo que somos, espíritos eternos, na marcha grandiosa da imortalidade, nós não temos necessidade de apegos. Manteremos naturalmente a nossa estrutura do eu, mas não de um eu que nos proporcione sofrimentos e amarguras. Fazemos a nossa pausa e logo voltamos. O nosso programa Encontro com Divaldo pela tvsei.com. Falávamos a respeito do ego. O Espírito Joana de Ângeles, em uma bela mensagem, a qual intitulou como Ditadura do Ego, muito recentemente, narra um conto oriental que bem traduz essa questão perturbadora que é o apego do ego. Ela conta que um príncipe chinês possuía uma coleção de porcelanas da dinastia Ming. Tratava-se de um conjunto de 12 pratos da mais refinada estrutura da cerâmica da sua época. E, naturalmente, essa louça era colocada somente em dias especiais, nos encontros íntimos de Sua Majestade, com algumas personalidades que o visitavam procedentes de outros países. Depois de um desses fabulosos banquetes, o servo que cuidava da louça e que vinha cuidando desde a infância, muito antes do príncipe nascer, já idoso, trêmulo, ao recolher os pratos preciosos, um deles escapou-lhe da mão e arrebentou-se no mármore do piso palaciano. Apesar das visitas que ali se encontravam, o príncipe foi tomado de ira, desequilibrou-se completamente. Segurou o servo pela gola dos vestidos longos, sacudiu, insultou e entregou a alguns dos seus guardas, condenando-o à morte. A notícia correu pelo país e, à véspera da execução, apareceu um homem que era muito conhecido pela sua sabedoria. Tratava-se de um ancião, de semblante pacífico e de olhar luminoso. Ele acercou-se do príncipe e disse-lhe que possuía o poder de libertá-lo daquele sofrimento, o sofrimento da perda do prato que se arrebentou, e que era até capaz de reconstituir o objeto, para que a coleção ficasse agora toda igual, completa. Um sorriso desenhou-se na face do monarca e perguntou-lhe o que era necessário. E ele disse com simplicidade que a mesa de mogno fosse forrada com uma toalha preciosa, trabalhada em bordados muito delicados, e que os 11 pratos restantes fossem arrumados como preparatórios para um grande banquete. E alguns pedaços, a louça arrebentada, fosse também colocada no seu lugar. De imediato os servos correram de um para o outro lado e recompuseram a mesa. Realmente uma toalha de linho, toda ela trabalhada em pontos muito delicados, servia de base para aquela louça fabulosa, de alto preço e única. O sábio acercou-se da mesa generosa, enquanto um grande silêncio pairava na corte expectante. Inesperadamente, ele puxou a toalha com ímpeto e toda a louça veio com ela e espatifou-se no chão, ficando tudo em pedaços miúdos. Houve um frisson, uma angústia, gritos, desespero, e o príncipe,
levantou-se do trono e agrediu a bofetadas o sábio. Depois de esbordoar-lhe a face várias vezes, jogou ao chão e entregou aos guardas para que ele fosse executado no dia seguinte, com aquele que também fora móvel do seu aborrecimento dias antes. Quando os ânimos acerenaram-se, o sábio levantou-se e disse para a corte, especialmente ao monarca: eu prometi que tornaria a vossa coleção completa. E aí está, todos os pratos estão na mesma apresentação, arrebentados. E me sinto ufano, feliz, porque vou morrer. A minha morte vai salvar 10 vidas, porque ao largo dos anos, meu senhor, é natural que cada servo que se torne o guardador dessa porcelana, que agora já não existe mais na forma inicial, ia quebrar um que outro prato e naturalmente teria a sua vida ceifada. Com a minha morte eu salvo 10 vidas. Ainda mais porque no reino onde a vida humana vale menos do que uma louça, uma porcelana ancestral, eu não tenho o menor interesse de viver nesse reino. O soberano deteve-se. E naquele momento ele teve um insight. A sua consciência desabrochou. Ele despertou para a realidade. Realmente a vida humana é muito mais importante do que os objetos que a criatura humana usa. Tomado de emoção, pediu desculpas ao sábio. Revogou a punição que ele havia aplicado injustamente. E o mesmo fez em relação ao venerando servo, que durante toda a vida fora o fiel guardador daqueles objetos inúteis. Porque qualquer prato serve para a refeição. Não é o objeto que traz o alimento importante, mas é o alimento que está sob o objeto no qual é servido. O ego tem essas características. As máscaras que ele usa dissimulam, muitas vezes, o seu conteúdo. E é por isso que nós sofremos tanto a perda de um relacionamento. Porque no relacionamento logo nos vem a ideia de que o outro pertence-nos. A perda de alguém que desencarna. Ora bem, o verbo perder não está bem colocado. Porque alguém que desencarna não é alguém que se perde. É alguém cujo corpo morre. Mas a pessoa continua. No entanto, nós nos sentimos proprietários daquele afeto, daquela pessoa a que nos dedicamos, ou que se nos dedica. E quando ocorre a desencarnação, a grande frustração da perda. E muitas vezes não é nem do amor. Isso é tão típico que eu tenho ouvido nos velórios, nos funerais, nos sepultamentos. Ai, meu Deus, agora que fulano morreu, o que será de mim? É curioso. A colocação deveria ser um pouco diferente. Meu Deus, agora que fulano morreu, o que será dele? Para onde foi? Como se encontra? Qual é a sua situação? Essa seria a postura altruística. Mas o ego logo sente a perda da sua propriedade. E isso lhe dá um sofrimento. O que será de mim? Porque o indivíduo era objeto da sua paixão. Era a pessoa que ele consolava, era a pessoa que lhe atendia os desejos, que estava ao seu lado. Mas agora a pessoa deveria também pensar que o outro há de sentir a sua falta. Eu me recordo muito de uma cena rápida de um homem idoso que foi ao geriatra. E quando estava no geriatra, olhou o relógio preocupado e disse: doutor, desculpe-me, mas são quase 15 horas. Eu tenho que ir imediatamente ao sanatório visitar a minha mulher. E o geriatra pergunta-lhe: e o que faz sua mulher no sanatório? Ela sofre de Alzheimer desde há 5 anos. Está totalmente esquecida, mas nos dias de quinta-feira sempre eu vou visitá-la. Chego lá, converso, canto, sorrio, e depois de 2, 3 horas eu volto para casa. O médico perguntou-lhe: e ela tem consciência da sua presença? Não tem. Ela por acaso demonstra alguma emoção? Não demonstra. Ela está totalmente isolada no seu mundo. Meu amigo, disse-lhe o médico, se ela não sabe se você foi ou não foi, qual é a diferença que você faz em não ir hoje? Ele disse: é verdade, ela não sabe, mas eu sei.
O importante não era ela saber que ele estava indo, era a sua consciência de estar ao lado dela, naquele momento em que ela mais necessitava do seu apoio, da sua presença. Não era importante que ela estivesse consciente, porque o saber era uma forma de retribuir-lhe. E ele não desejava retribuição, ele desejava dar. É por isso que o antídoto do egoísmo é o altruísmo. Porque a grande felicidade está em dar. Quando o indivíduo se predispõe a dar, ele experimenta a primeira emoção da consciência, a satisfação de proporcionar a outrem o bem-estar, a alegria, dele diminuir pelo menos as preocupações, dele proporcionar momentos de prazer. Então é o altruísmo que a doutrina espírita, com justeza, denomina como a caridade. A ação da caridade em nossa vida é de primordial importância. Isto porque, através da caridade, nós também nos iluminamos. Não é a iluminação do ego, é a iluminação do ser profundo que somos, do espírito. Quando nos dispomos a levar uma luz, esta luz nos clareia exteriormente e vai clarear o outro também. Mas quando nós colocamos a misericórdia, a compaixão, iluminamos a pessoa através do conhecimento, a luz de dentro exterioriza-se sem deixar qualquer tipo de sombra. Você vai observar como o ego é imperioso na sua vida. Faça uma reflexão. Eu recordo, por exemplo, de uma entidade veneranda que me apareceu recentemente e entreteceu-me considerações a respeito do segundo discurso realizado pelo príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, depois que ele saiu do Parque das Gazelas, em uma região próxima a Benares, a dita cidade sagrada da Índia. A multidão, num vozerio, numa inquietação tremendas, cercava-o. E ele então parou, tirou uma flor, ficou olhando-a e sorrindo suavemente durante o tempo que duraria um discurso. A multidão lentamente acalmou-se, todos ficaram curiosos, aguardando o que ele ia fazer, o que ele ia dizer. Ele apenas continuou sorrindo, até que alguém, um dos seus discípulos, disse: agora eu entendo. Era a compreensão. A compreensão dos valores da vida dispensa a vestimenta das palavras, que muitas vezes confunde, ou que são um mecanismo, essas palavras, para poder ocultar o disfarce em que o eu se apresenta, fazendo que o indivíduo brilhe, projete-se diante daqueles que ignoram e que passam a ser seus dependentes intelectuais. Então, não demos trégua ao ego. Vigiemo-lo. E se por acaso tivermos dificuldade, recorramos à dádiva da oração, que é a divina ponte que nos coloca em contato com Deus, por onde transitam as nossas ansiedades e por onde nos chegam as respostas divinas. Faremos agora a nossa pausa para continuarmos com o nosso programa, voltando logo. Estamos de volta com o nosso programa Encontro com Divaldo pela tvsei.com. Agora iremos atender algumas das suas perguntas. Faça-nos perguntas. Você pode verificar aí o nosso endereço eletrônico. Mande-nos perguntas a respeito da doutrina espírita.
O nosso convívio deve transformar-se também num diálogo, para que ambos possamos trocar opiniões. Em doutrina espírita não há magister dixit. Somos todos aprendizes. Vamos então às primeiras perguntas apresentadas pelo nosso Cláudio Sinotti. Divaldo, hoje vive-se na chamada ditadura da beleza, na qual os padrões estéticos vendidos pela mídia transformam-se muitas vezes em escravidão para os seres humanos. Essa busca desenfreada por cirurgias que possam modelar o corpo, tal qual se acredita ser ideal, traz consequências espirituais? Sem a menor sombra de dúvida. Aliás, a nossa querida doutrina já nos apresenta a teoria da beleza. Nela ressalta essencialmente a interior, porque a beleza de fora, por mais cuidada, sempre tende ao emurchecimento e às mudanças que procedem do mundo interior. Ademais, é um modismo em que o ego exalta-se através da aparência. No íntimo, o indivíduo tem muitos conflitos. E na impossibilidade de apresentar valores estéticos e estésicos mais profundos, ele parte para o campeonato da beleza física. Vemos a musculação, a ingestão de substâncias para desenvolver os bíceps nos homens e nas mulheres, o halterofilismo, as cirurgias, as aplicações de silicone e uma busca ininterrupta para poder manter os padrões estabelecidos por determinadas pessoas que se dizem especialistas na identificação daquilo que é belo. E muitas vezes, aquilo que é belo para uns não é para outros. Se nós olharmos por um momento a cultura dos aborígenes, nós vemos que a deformação da face, das orelhas, da boca e mesmo de outros órgãos é que constitui o padrão estético de beleza. Também em outros povos, não necessariamente no Ocidente, mas mesmo no Ocidente, nos países eslavos, o tom de beleza é outro. Na antiga Rússia e mais recentemente em alguns dos países que se libertaram do totalitarismo soviético, a Ucrânia e outros, os padrões de beleza são diferentes por causa da própria constituição racial. No entanto, na nossa área, no Ocidente, obedecendo às injunções da moda, esses padrões e esse culto à beleza terminam por gerar no perispírito determinadas deformidades. Quando por acaso nós temos uma marca de nascimento, temos determinada anomalia que desejamos corrigir, é perfeitamente válido que o façamos. Mas quando nós estabelecemos um padrão de beleza para o erotismo, para a venda do corpo, para o exibicionismo, é claro que nós estamos afetando profundamente a organização perispiritual. Estamos mutilando-a. A nossa mente nunca está satisfeita com aquele nível que foi conseguido. Determinada personagem muito célebre em Hollywood procurou ter o corpo de uma boneca. Ora bem, a boneca foi feita à imagem de alguém. No entanto, a pessoa, num estado de verdadeira volúpia, pelo que chamaria a perfeição da forma, começou a pensar em tornar o seu corpo com os mesmos padrões da boneca em tamanho natural de uma pessoa. E fez cirurgia para tirar costelas, a fim de que a cintura tivesse as mesmas proporções da Barbie. Então nós vemos que é um verdadeiro disparate. Aliás, não temos nada contra. Mas como a doutrina faz a análise do comportamento humano, esse é um comportamento mórbido, que vai afetar profundamente o perispírito e vai deixar a pessoa sempre insatisfeita, preocupada profundamente com acontecimentos que podem suceder ou que talvez não sucedam, perturbando-lhe o equilíbrio emocional e o equilíbrio mental. Chegamos à etapa final do nosso programa de hoje. Estaremos de volta neste mesmo dia e neste mesmo horário, com um novo programa, Encontro com Divaldo, pela tvsei.com.